convidar a irmã Inés. Vamos mesmo assentado, curvar nossas cabeças e orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui nesta manhã. E dá, Senhor Deus, que cada um de nós aqui esteja com o coração e a mente aberto para receber a palavra que vem do Senhor. Que o teu servo seja o instrumento, ó Pai, tocado e movido pelo teu Santo Espírito para trazer a mensagem que o Senhor planejou para cada um de nós. Há um campo aí fora, há pessoas que estão sedentas de conhecer o Senhor Jesus. E, ó Pai, nunca talvez tenha sido tão urgente e necessário a pregação da Tua palavra. Há tantas funções, há tantas necessidades. Pedimos que o Senhor toque nossas vidas, ó Pai, nos sensibilizando e mais do que nos sensibilizando, nos movendo, ó Pai, para agirmos de acordo com a Tua vontade e glorificarmos o Teu nome. Abençoe esse tempo e cada um que aqui chegou e aqueles que ainda hão de vir a esta programação também. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Pai. Que Deus te abençoe e te dirija. Amém. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Uma alegria estar com os irmãos aqui nessa manhã. Tem sido bom, eu tenho tido a oportunidade de participar em alguns dos encontros aqui com os homens. Sempre bom, né, sermos edificados. Fica até melhor quando começamos a sentir o cheiro do churrasco, né? Também anima um pouco mais. Mas tem sido muito bom aprendermos e sermos desafiados em como podemos viver para a glória de Deus como homens. E tem sido esse o nosso desafio. Nesse tempo juntos aqui, olharmos para diferentes áreas da nossa vida como homens cristãos e pensarmos como podemos glorificar a Deus em tudo isso. Queria começar me apresentando um pouquinho e a minha família, né? Talvez alguns já tenham conhecido, mas nós somos a família Gomes Júnior, porque agora o Gomes oficial está aqui, o meu pai está aqui, né? Então eu sou o Júnior e sou casado com Bibiana, pai de 3 filhos. Então a nossa mais velha é Esther, tem 14 anos, a Elisa com 12 anos e o Mateus com 10. Provavelmente os irmãos daqui de casa já os conhecem, né? E Deus tem nos dado o privilégio de servirmos a Ele como missionários com o Palavra da Vida em Moçambique. Já há 15 anos estamos lá e tem sido uma alegria servirmos nessa missão chamada Palavra da Vida. Palavra da Vida que não é um local simplesmente, né? Às vezes acostumamos a pensar no Palavra da Vida como local, como uma estrutura, mas na verdade a Palavra da Vida é uma organização que existe em mais de 80 países do mundo, que vive com uma missão, né? Uma tarefa a se cumprir, que envolve evangelizar, discipular a juventude, através de meios coerentes com as Escrituras, para fortalecer e edificar a Igreja de Jesus Cristo. Então é para isso que nós existimos como Palavra da Vida, nos diferentes lugares, contextos, países. É aqui no Brasil assim também, né? Nas diversas bases que tem aqui no Brasil, mas é também fora do país. Lá nós não temos uma grande estrutura como temos aqui em outros lugares, mas a missão, a tarefa que Deus nos chama para fazer é a mesma, né? Então temos feito isso. Eu trouxe um pequeno vídeo que fala um pouco também num sotaque moçambicano, um pouco do que são as áreas, como nós temos buscado fazer isso, só como parte também de apresentar um pouquinho quem nós somos e o que fazemos. A Palavra da Vida é uma missão que existe em mais de 70 países do mundo com o mesmo propósito: promover a glória de Deus, cooperando com a Igreja de Jesus Cristo, visando a juventude.
em Moçambique não seria diferente. Nossas equipes já estão em 3 localidades que atualmente atendem principalmente a região sul do país. E queremos contar para você como a Palavra da Vida atua em Moçambique, apresentando nossas áreas ministeriais. Vamos lá? Um ambiente informal, divertido e intencional, dedicado ao evangelismo e ensino bíblico para levar crianças, adolescentes e jovens a uma experiência de fé definitiva e ao crescimento em sua vida cristã. Promovemos acampamentos para alcançar grupos em diferentes contextos e temporadas durante as férias escolares. Promovemos programas pensados especificamente para a exposição clara das boas novas de salvação do Evangelho de Cristo. Um dos destaques é o Escola da Vida, alcançando jovens nas escolas públicas locais. Realizamos parcerias para apoiar e equipar as igrejas locais no desenvolvimento de ministérios relevantes, promovendo discipulados, treinamento e acompanhamento de líderes, além de seminários sobre diversos temas da vida cristã. Percebendo a necessidade de treinamentos mais consistentes para pastores e líderes, passamos a desenvolver programas intensivos para esse público, contribuindo para ministérios com boa e sólida base bíblica em suas igrejas locais. Nossos cursos buscam investir na vida do líder, não apenas academicamente, mas também em seu caráter, seu papel social e no aprimoramento de suas práticas ministeriais. Produzimos recursos e ferramentas bíblicas em diferentes formatos, como vídeos, áudios, digitais e impressos, para o apoio do Ministério com Juventude, o discipulado e o crescimento pessoal do cristão. Palavra da Vida Moçambique. Desde 2009, alcançando a juventude moçambicana com o Evangelho de Cristo. Durante o nosso tempo de comunhão no final, estou à disposição para contar mais coisas sobre Moçambique e partilhar o que Deus tem feito por lá. Mas essa manhã, meu objetivo é um pouco diferente, é olhar realmente de maneira mais ampla, né, para o que é o nosso desafio como homem cristão. E quando falamos sobre ser um homem cristão, em termos de definição da nossa essência, né? O homem cristão, ele não é definido apenas por sua fé pessoal. E quando vamos falar aqui o aspecto cristão, homem, né? Nós cremos que a definição do homem aí é dada por Deus lá, desde Gênesis, né? Deus criou homem e mulher. Então sabemos o que é um homem, apesar, né, de hoje em dia estar ficando difícil né, falar sobre isso. Mas sabemos o que é um homem criado por Deus para essa função. Mas o que é um homem cristão? E o homem cristão, o primeiro passo realmente é que a sua essência está na sua fé pessoal. É um aspecto importante, essencial, primário. A sua fé pessoal em Deus. Ou seja, no momento que nós percebemos a nossa realidade não só como criados por Deus, como homens, mas também a continuação da história, que envolve a nossa queda, a nossa separação de Deus por causa do pecado. A Bíblia nos fala, né, que o homem, então, criado perfeito por Deus, ele escolheu desobedecer a Deus, e então o pecado entrou no mundo, trouxe separação entre o homem e Deus. E então, apesar das diversas tentativas do homem, né, que nós vemos aí no decorrer das Escrituras, nada que nós como homens pudéssemos fazer resolveria a nossa situação diante de Deus, que era o pecado. E então, Deus amoroso, gracioso,
ele toma então a iniciativa de vir até nós e ele envia o homem, né? Mais um homem, Cristo Jesus, seu Filho, para então lidar com a nossa principal carência como homens, como seres humanos, que era a necessidade do perdão dos pecados. E Jesus vem, vive uma vida perfeita que nós não conseguíamos mais viver por causa do pecado. E ele, apesar de não pecar, ele vai até a cruz e entrega a sua vida. Ele, como Deus homem, o Filho de Deus, o enviado por Deus, ele então entrega a sua vida como um sacrifício para o perdão dos pecados. E a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscita, vencendo a morte e demonstrando que ele realmente era quem ele era. E um homem cristão, diante de toda essa história, ele precisa então dar um primeiro passo, que é reconhecer toda essa situação e então colocar sua fé simplesmente de maneira pessoal em Cristo Jesus. Se vamos falar de um homem cristão, não estamos falando de alguém que vem à igreja. Não estamos falando simplesmente de alguém que se chama cristão porque sempre foi assim. Estamos num país com até maioria cristãos. Não é por isso que podemos ser chamados homens cristãos, né? Um homem cristão, inicialmente ele é definido por sua fé pessoal em Cristo Jesus. E é um primeiro passo essencial, importante. Mas não apenas por isso. Nós vemos a partir do momento então que temos essa fé pessoal em Cristo Jesus, fé pessoal em Deus, recebemos a vida eterna, com ela nós recebemos uma nova vida. E inclusive um novo propósito, como homens. E essa frase diz exatamente isso. Então que nós como homens cristãos, não somos definidos apenas pela nossa fé pessoal, mas também por nossa participação no propósito de Deus. Nós recebemos uma nova vida, um novo nascimento, uma nova direção, um novo propósito de vida. Agora já não existimos simplesmente para viver como homens por nós mesmos. Mas Deus agora tem um propósito para a nossa vida e a nossa perfeita identidade como homens cristãos estará também no fato de vivermos e participarmos do propósito de Deus. Esse propósito de Deus envolve várias áreas da vida e temos falado de algumas dessas áreas aqui nos nossos encontros, né? Irmão Agostinho, me lembra os temas que nós falamos? O homem cristão, na família, é um primeiro aspecto, né? Então começamos a viver o propósito de Deus com uma nova função no contexto da família. Na igreja local, um outro contexto onde somos chamados a viver de forma diferente, participando no propósito de Deus. Na sociedade, com certeza, em todo lugar onde Deus nos dá certa influência, certo relacionamento, Deus nos chama para vivermos ali esse propósito de Deus no nosso trabalho, na nossa vizinhança, amigos, mas não só isso. Não só isso. Em missões também. E às vezes esquecemos desse aspecto, né? Se paramos para pensar o que nos faz homens cristãos, e às vezes vamos pensar nessas primeiras funções. Não, eu sou marido, eu sou pai, eu sou trabalhador, eu sou membro da igreja. Mas esquecemos que há algo tão essencial, que é o propósito de Deus de nos usar com relação ao seu plano de alcance do mundo. Missões. Faz parte do propósito de Deus para as nossas vidas. E é interessante que missões, queridos, não é uma ideia moderna, mas faz parte do plano de Deus, revelado desde o início da Bíblia, Gênesis até o Apocalipse. Inclusive eu trouxe um vídeo só para nos dar um panorama um pouco mais
geral de como Deus trata nas Escrituras esse tema de maneira tão exaustiva, de maneira tão recorrente, desde o início até o final. Olha só o que Deus fala sobre missões. Antes tem isso aqui. Então a nossa masculinidade bíblica encontra plenitude quando está alinhada à missão de Deus. Olha só a missão de Deus nas Escrituras. A Bíblia é um texto formidável, composta de 66 livros diferentes, escritos por mais de 40 autores em um período de 1000 anos. Não é apenas uma compilação de um grupo de histórias diferentes, ou um manual de autoajuda, ou até mesmo um livro devocional. É uma história coesa de Gênesis ao Apocalipse, a história da glória de Deus. Vamos ver essa história. No princípio, Deus criou todas as coisas para a sua glória. Como coroa da criação, ele fez o homem para que Deus pudesse compartilhar a si mesmo com outros. Ordenou para sermos férteis, multiplicar e encher a terra com a glória de Deus. Mas o homem decidiu não confiar em Deus e que ele estava escondendo alguma coisa de nós. Nós decidimos viver para nós mesmos ao invés de viver para Deus, e isso encheu a terra com o pecado e egoísmo. O homem errou o caminho de tal maneira que Deus inundou toda a terra e começou tudo de novo com um homem chamado Noé. Quando Noé saiu da arca, Deus lhe disse as mesmas palavras que disse a Adão: sede férteis e multiplicai e enchei a terra. Mais uma vez, porém, a humanidade procurou honrar o homem ao invés de Deus. Porque todos eles compartilhavam a mesma língua, era fácil de comunicar e cooperar. Então eles fizeram um plano. Em um lugar chamado Babel, eles iriam construir uma torre até os céus para estabelecerem um nome para si. Eles trabalharam para construir o seu próprio reino, ao invés de obedecer à ordem de Deus. Eles cometeram o mesmo erro que cada uma das gerações anteriores havia cometido. A humanidade ignorou a Deus e sua ordem de espalhar o seu nome e sua glória por toda a terra. Então Deus tomou a seguinte decisão. Ele confundiu as línguas das pessoas para que elas não pudessem mais facilmente comunicar entre si. Naquele momento, Deus formou a diversidade entre tribos e povos do mundo. Assim, diferentes grupos de pessoas se espalharam para o norte, o sul, o leste e o oeste. Dessas nações, Deus escolheu um homem chamado Abraão e fez uma aliança com ele. Deus disse a Abraão que ele iria abençoá-lo e todos os seus descendentes, transformando-os em uma grande nação que iria abençoar todas as outras nações. Deus eventualmente nomeou esta nação Israel, e ele começou a demonstrar sua glória através deles de muitas maneiras. Deu-lhes um conjunto de leis para viver de modo que eles poderiam ser separados, vivendo uma vida santa diante de todas as outras nações. Ao fazer isso, eles se tornariam um sacerdócio real, mediando entre Deus e o homem. Obedecendo seus mandamentos diante das nações, Israel iria encorajar e incentivar as pessoas a amar a Deus e amar os outros. Deus também deu a Israel um lugar geográfico especial sobre a terra, estrategicamente localizado no meio de todas as outras nações. Nessa terra prometida, Israel seria uma luz para todas as nações, mostrando-lhes o caminho para Deus, mesmo na escuridão do mundo. Às vezes Israel vivia este chamado e compreendia bem o desejo de Deus para abençoar todos os povos da terra através deles. Porém, de novo, Israel caía na mesma armadilha que a humanidade, glorificando a si mesmo ao invés de glorificar a Deus. Quando Israel se desviava do caminho, Deus intervinha. Às vezes ele levantou profetas para lembrá-los do seu mandamento de abençoar as nações com as bênçãos que lhes dera. Outras vezes ele disciplinaria seu povo, permitindo-lhes ser levado cativo por outras nações. Independentemente disso, Deus usou Israel mesmo em sua desobediência para engrandecer seu nome entre as nações. Mas tudo isso foi apenas o começo daquilo que Deus tinha planejado. Em todos os seus altos e baixos, Israel cresceu com fome de um Messias prometido, um rei que iria estabelecer um reino eterno que nunca teria fim. Isso, é claro, nos leva a Jesus. Deus enviou seu Filho para a terra por 33 anos para demonstrar dramaticamente o amor do Pai, tanto para judeus como gentios. Ele era da linhagem do rei Davi, mas sua genealogia tinha judeus e gentios. Seus primeiros adoradores foram os sábios, gentios do leste. Anjos proclamaram que sua salvação seria para todos os povos. A
até mesmo no dia de sua apresentação como bebê, foi identificado como luz para iluminar as nações. E outra vez Cristo lembrou os seus discípulos que o plano de Deus, desde o início, é abençoar todos os povos. Sua vida exemplificou esta mensagem perfeitamente. Ele ficou furioso quando o templo não estava sendo usado como uma casa de oração para todas as nações. Ele contou parábolas sobre o reino de Deus, dizendo que este reino é para todos os grupos étnicos, e pregava a boa nova para os judeus, gentios, ricos, pobres, educados e iletrados iguais. Jesus serviu cananeus, samaritanos, romanos e gregos. Ele era e é um verdadeiro Messias para todas as nações. Ele viveu uma vida perfeita, morreu uma morte perfeita e levantou-se novamente com uma ressurreição perfeita. Então ele nos mandou: ide, fazei discípulos de todas as nações. As palavras perfeitas para resumir seu ministério. Ele nos disse que este evangelho do reino deve ser proclamado em todo o mundo, em testemunho a todas as etnias, e então virá o fim. Nós vemos o início disto quando o Espírito Santo encheu os discípulos no Pentecostes e proclamou as maravilhas de Deus em várias e diferentes línguas do mundo. Também a continuação quando Cristo chamou Paulo e outros apóstolos para pregar o Evangelho aos gentios. Ele continua até o dia de hoje. Estamos à espera do fim que vemos em Apocalipse, quando o Cordeiro de Deus adquiriu com o seu próprio sangue cada nação. Essas pessoas vão formar uma multidão que ninguém pode contar, de toda tribo, língua, povo e nação, dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Essa é a história da Bíblia. Uma única história coesa de capa a capa. A história de Deus, a história de sua glória entre todas as nações. Mas não pode vir a ser concretizada até que todas as nações escutem esta história. Ele te convida para essa história. Ele te convida para essa missão. Qual será a sua participação? Deus, desde o início, tem o seu propósito de alcançar todos os povos, né? Primeiramente para a sua glória, para proclamar a sua glória e para o bem das nações. Assim precisamos entender um pouco mais sobre como é esse nosso propósito como homens de Deus diante da missão de Deus. E alguns missiólogos, teólogos, né? Eles fazem algumas distinções para falarmos aí da missão. Existe um termo chamado Missio Dei, que é a missão de Deus, né? Que se diz respeito a tudo que Deus faz para construir o seu reino. Então envolve toda a criação, envolve os propósitos de Deus diversos, não só com relação ao homem, mas com tudo que é criado. É a missão mais ampla de Deus. Existe outro termo, né, e aqui para diferenciarmos, que é a missão, que muitas vezes é usada como tudo que a igreja faz para Deus no mundo, e é mais amplo do que, como nós vamos ver, missões. Então a missão de Deus envolve glorificar a Deus, adoração, envolve edificação mútua, faz parte da missão da igreja, a comunhão, e poderíamos indicar outros. Mas há um termo mais específico, que é missões. E aqui, quando falamos então sobre missões, vamos falar especificamente sobre esse aspecto de alcançar os perdidos, de discipular, de plantar igrejas. Se fôssemos olhar em termos de abrangência, né? A missão de Deus é algo mais amplo, é tudo que Ele faz para a sua glória em todo o universo, né? Desde sempre, desde a eternidade. Missão é então o que Deus estipulou para a sua igreja, para o seu povo, para fazer enquanto no mundo. E missões é essa tarefa específica, de então ir e alcançar, ir e fazer discípulos de todas as nações. Certo? O escritor faz uma diferenciação, né? Mas isso, será que evangelismo a gente já não faz? Já não está acontecendo? Isso não é missão também? É missão, não é missões. Ele diz, evangelismo é uma igreja crescendo onde está,
faz parte da missão de Deus, da igreja. Missões é uma igreja crescendo onde não está. Então, missões tem o aspecto de ir alcançar o que não está alcançado. Então, ser um homem de Deus não é apenas ser o líder da sua família, ser um bom trabalhador, ser alguém responsável na sociedade, mas é também cooperar com missões, com o avanço do Evangelho no mundo. E vamos tentar entender um pouquinho melhor, talvez os irmãos provavelmente já saibam, mas relembrar algumas coisas importantes sobre então essa grande missão. E eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Mateus capítulo 28. Mateus 28 é talvez o texto principal quando diz respeito à grande comissão. Nós encontramos a tarefa, Deus comissionando o seu povo em outros evangelhos também. Há lá em Marcos, há em Lucas, há em João, há em Atos, né, Atos 1:8. Mas em Mateus, talvez, a meu ver, seria talvez o texto mais abrangente, quando ele nos dá a tarefa. E você pode ler comigo, por favor, do seu lugar, acompanhar a sua leitura, do versículo 18. Diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, né? Aí em Mateus, parte das últimas palavras de Jesus, depois de já ter morrido, ressuscitado, antes de subir aos céus, ele deixa então uma ordem, uma tarefa com o seu povo, seus discípulos. E essa tarefa tem alguns aspectos importantes, essenciais, como nós vemos aí. Então, por exemplo, o primeiro deles, fazer discípulos é a prioridade dessa tarefa. Apesar de podermos falar de outros aspectos, outras necessidades do ser humano, como necessidades sociais, necessidades econômicas, físicas, a prioridade da tarefa de Jesus para nós é uma tarefa espiritual, é fazer discípulos. Nós vemos isso aqui em Mateus, quando percebemos no versículo 19, que o verbo principal, a ordem principal desse texto, por muito tempo era visto como ide, né? Esse é o ide de Jesus. Mas o vão, o ide, apesar de ser uma ordem importante do texto, não é a ordem principal. A ordem principal vem logo a seguir. Vão e façam discípulos. E o façam discípulos é a prioridade, é a ordem principal de Jesus. É como se ele dissesse: façam discípulos, indo, e depois ele diz, ensinando, batizando. Mas a grande ordem de Jesus para nós é: façam discípulos. Então fazer discípulos é a prioridade da tarefa de Jesus para nós. Eu diria que para nós cristãos, homens cristãos, deveria ser a prioridade da nossa vida. Porque é para isso que Jesus nos deixou aqui. Ele poderia ter nos salvado e logo nos levado, né? Nos levado logo para o céu. Já estamos com Ele e vai logo, né? Para que ficar por aqui? Ficamos por aqui porque temos uma missão. E essa missão prioritariamente é fazer discípulos. Outro aspecto importante, aí vemos em outros textos como Marcos 16:15, que é um outro registro, né, da missão de Jesus, quando diz: vão e preguem o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. Vemos que o evangelho de Cristo é a mensagem da grande comissão.
Prioridade é fazer discípulos. Como fazemos isso? Pregando o Evangelho. O Evangelho é a mensagem da grande comissão. E a abrangência? Aonde devemos cumprir essa missão? Todas as nações. A versão em Atos 1:8, Jesus também comissionando os seus discípulos, e ele diz: vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. E ele diz aonde, né? Em Jerusalém, em Judéia e Samaria, mas também até os confins da terra. Ou seja, a missão de Jesus é uma missão, a abrangência da nação, da comissão, são todas as nações. Começa aqui onde estamos, fazendo a missão de Deus para nós aqui, mas precisamos estar igualmente atentos com aqueles que ainda não têm acesso ao Evangelho, aqueles que não conhecem, aqueles que estão perdidos. É aqui, ali e além. Diante de tarefa tão grande, podemos nos sentir muitas vezes incapazes, né? E a boa notícia é que a presença do próprio Deus conosco é a capacitação para a grande comissão. E nós podemos, né, muitas vezes nos colocar como Moisés: não sei falar, não consigo. Mas a boa notícia é que o próprio Deus se coloca junto conosco, né? Em Mateus 28 ele diz: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E ele cumpre essa ordem lá em Atos capítulo 2, dizendo, enviando o Espírito Santo, para ser o próprio Deus habitando em nós, nos capacitando para essa missão. E um último aspecto é que a encarnação é a postura da grande comissão, é ir até as pessoas. O Filho é o exemplo maior, Jesus é o exemplo maior de como cumprir essa missão. Em João, Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então como é que é esse envio? Como é que é essa missão? É ir. João diz que no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. E no versículo 14 de João capítulo 1 ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então como é que fazemos essa missão? Qual é a postura? É ir, é se aproximar, é ir até as pessoas, é não só esperar, olha, que venham aqui, conheçam nossa igreja e estamos aqui, quem quiser vem. Não é essa a postura de missões. A postura é de ir, é de se aproximar, habitar com. Então, queridos, missões, a missão não é restrita a algumas pessoas, pastores, missionários transculturais, mas é uma responsabilidade de todo cristão. Não sei se isso é uma novidade para você, eu acho que não, mas isso aqui deveria estar como alvo da nossa preocupação, do nosso empenho, do nosso esforço a cada dia. Da mesma forma que eu me esforço para cuidar da minha família, da mesma forma que eu me esforço para ser um bom profissional na sociedade, me esforço para servir, manter a igreja, edificar a igreja, deveríamos estar preocupados a cada dia com a nossa responsabilidade com missões. É nossa responsabilidade. O homem cristão é chamado a viver intencionalmente para que Cristo seja conhecido. Entre vizinhos, ou seja, começa aqui, mas também entre povos distantes. É interessante que a ordem de Jesus, principalmente lá em Atos, não é uma ordem que deve ser cumprida progressivamente. Apesar de ter acontecido assim no início, os discípulos estavam em Jerusalém, depois foram para a Judéia e Samaria, e então, depois, principalmente com Paulo, iniciaram a ir para os confins da terra. Mas a ordem de Jesus lá no início, em Atos 1:8, era uma ordem que deveria ser cumprida simultaneamente. Vocês serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. É tudo ao mesmo tempo, não é um ou outro. Não, mas eu estou sendo testemunha aqui, já está bom. Quem sabe um dia
é enquanto sou testemunha aqui, devo trabalhar, servir, me empenhar para testemunhar além também. Missão é o centro da vida da igreja e, portanto, deve ser também o centro da vida do homem cristão. Um outro escritor, missiólogo, ele diz assim: não há outra missão senão a missão da igreja. E não há outra igreja senão a igreja da missão. Precisamos entender que Atos 1:8, nós estamos falando aí do nascimento da igreja, do seu início. É porque ela passou a existir. E desde a sua essência, do seu início, como igreja, nascemos com um propósito missionário. Alcançar, testemunhar. É para isso que Deus tem nos chamado. O homem cristão, então, você já deve ter ouvido a expressão, todo cristão é um missionário, né? E talvez você já tenha dito isso, e de certa forma, todo cristão é um missionário, no sentido de que todos têm um papel a desempenhar no cumprimento da missão de Deus na terra. Então não é necessariamente uma frase errada, né? Porém, queridos, uma distinção é útil para nós. A tarefa de levar o evangelho através de fronteiras geográficas, culturais, não é fácil e nem todo cristão tem os dons e as habilidades necessárias para fazer isso efetivamente. Não é suficiente nós, cristãos, simplesmente assumirmos alguma forma de trabalho útil para Deus enquanto estamos no mundo. Ou seja, nos contentarmos porque estamos fazendo a missão. Termo, missão, né? A missão da igreja. Estamos edificando, estamos em comunhão, estamos adorando a Deus, então basta. Não, não basta. Muitos precisarão ir além fronteiras da sua terra e se envolver em um grupo de povo novo, para que a grande comissão seja cumprida. Nesse caso, o foco não está meramente em Deus enviando todos os cristãos para cumprir sua missão, mas na igreja local enviando, comissionando representantes específicos para servirem em um contexto diferente. Isso aconteceu lá em Atos. Se você quiser abrir sua Bíblia, Atos capítulo 13. Versículos 2 e 3. Diz assim, estavam lá na igreja de Antioquia, né? Versículo 2 diz: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Então, a palavra missionário, apesar de ter esse sentido abrangente, de que todos nós somos missionários em certo sentido, é útil para nós entendermos que há um sentido específico, diferente. E num sentido específico, uma definição dada por Kevin Bradford, poderia ser assim: missionários são pessoas que são especificamente comissionadas pela igreja local para servir de modo prioritário entre aqueles que não compareceriam à igreja por causa de questões culturais, pode ser linguísticas, sociais, etc., ou geográficas, pode ser a distância, estão longe demais. Então, de certa forma, missionários somos todos nós, mas num sentido mais específico, missionário é aquele que dentre nós é enviado com uma missão para alcançar aquele que não teria acesso aqui entre nós. Isso é um missionário. Então, de certa forma, todos nós somos chamados para ser missionários, mas de outra forma, Deus chama pessoas específicas e dá dons específicos, capacidades específicas para servirem
num contexto diferente. Isso é importante nós sabermos também. Mesmo assim, todos nós somos chamados para mobilização. E isso é algo que é para todos nós. E a mobilização missionária, ela envolve alguns aspectos. Nem todo cristão será chamado para servir num campo missionário. Mas todo cristão tem um papel a desempenhar nos propósitos globais de Deus. Esses propósitos serão alcançados não apenas à medida que mais missionários sejam enviados para o campo, mas também à medida que mais membros da igreja forem mobilizados para cumprir seus papéis em relação à missão global. Um cristão mobilizado, ele é caracterizado então por alguns aspectos. Então entenda, existe então o missionário que vai ser enviado, mas fazer missões não é simplesmente escolher aqui um de nós e enviar. Nós que ficamos, aqueles que ficam, continuam tendo a sua função nessa tarefa, como mobilizadores. E ser um mobilizador envolve alguns aspectos. O primeiro deles, orar. E aqui estamos usando o termo cristão mundial, e é um termo que é usado em literatura sobre missões e tal, falando sobre esse crente que se vê como parte da igreja como um todo, não só fechado na sua igreja local, mas vê a sua responsabilidade com a tarefa mais ampla de Deus, de alcançar o mundo. É chamado cristão mundial ou cristão global, é outro termo que é usado também. E o cristão mundial, ele fará parceria com missionários na oração, para que o Espírito abra corações ao Evangelho, abra portas para novos grupos de povos se unirem ao redor do trono de Deus. A comunicação atualizada com os missionários o ajudará a fazer orações mais específicas. O cristão mundial deve também louvar a Deus pelas muitas coisas que ele já está fazendo ao redor do mundo. Primeiro aspecto, então, de fazer parte de missões, não necessariamente indo, mesmo nós que ficamos, um aspecto é a oração. E para eu orar bem sobre isso, quanto mais informação eu buscar sobre isso, melhor eu vou orar. Quanto mais contato eu tiver com as pessoas que estão lá no campo missionário, melhor eu vou orar por eles. Eu vou ter notícias então dos desafios, pelo que eu posso orar para que Deus intervenha. Eu vou ter notícias sobre as bênçãos, o que Deus tem feito. Como é que eu posso glorificar a Deus, louvar a Deus por tudo que Ele tem feito. Então orar é um primeiro aspecto. Segundo aspecto que faz parte da igreja como um todo, ofertar. Seja por meio da igreja local, seja por meio de ofertas enviadas diretamente a um missionário, a uma agência missionária. O cristão mundial, o homem cristão envolvido em missões, preocupado com missões, ele está disposto a fazer um sacrifício, também financeiro, para que a obra de Deus se expanda para fora da sua própria comunidade. Ele olha como missões é um negócio seu. Sabe quando você vai começar não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de começar um novo negócio, um empreendimento. E quando você começa o empreendimento, você percebe que aquilo é seu. Quem é que tem que investir? Você vai esperar outros? É você, né? E está precisando de um reforço aí, quem é que vai fazer? Não é outro que vai fazer, sou eu que tenho que fazer. O negócio é meu primeiro. E é lógico que você vai buscar parceiros, você vai buscar outros aportes e tal, mas você tem como, isso é meu, isso é responsabilidade minha. Se eu não fizer, quem vai fazer? E nós deveríamos ter essa mesma atitude com relação a missões, inclusive financeiramente. Outro aspecto do ofertar é o sustentar missionários.
O cristão mundial, ele firma parcerias ativas com aqueles que vão ao campo, buscando encorajá-los e apoiá-los quando necessário, bem como promovê-los entre os cristãos locais, do local de origem, né? Então, não só ofertar de maneira geral, mas se comprometer com aqueles que estão no campo missionário e caminhar com eles, inclusive financeiramente. E eu sei que aqui, talvez alguns tenham uma visão assim de... Isso gera certo desconforto, né? Falar desse assunto. Não, mas será que... Falar um pouco mais sobre sustento financeiro. Por que o sustento financeiro dos missionários, no campo missionário, né? Será? Eu já conversei com missionários, próprios missionários, ou pessoas que tinham resistência a se colocar, se dedicar como missionários por esse aspecto. Por pensarem que, olha, mas eu vou ser sustentado por outros? Será que isso aqui é uma humilhação? Por quê? Por que o sustento financeiro no campo missionário? Primeira alternativa, porque os missionários são coitadinhos e precisam de esmolas, não é isso? É isso? Não, irmãos, não é por isso. Não é por isso. E realmente não são, ok? Missionários não são coitadinhos, eles estão ali cumprindo uma missão e as ofertas que enviamos não são esmolas, são uma cooperação. A Bíblia fala muito sobre isso. Ele fala que, na verdade, um dos motivos é porque o sustento financeiro no campo é a base de manutenção do obreiro e da sua família, é um aspecto. Às vezes confundimos o aspecto viver pela fé, né? Não, porque o missionário vive pela fé. Irmãos, todos nós vivemos pela fé. O sustento que cada um de nós recebemos vem primeiramente de Deus. Não, mas o meu trabalho, mas a minha competência. Quem te dá saúde a cada dia, quem te preserva a cada dia, te protege, você só tem o que você tem pela graça de Deus. E você, como um cristão, deveria viver pela fé, dependência total de Deus. E o sustento dele pela fé vai vir de diferentes formas. Pode ser por meio do seu trabalho naquela empresa, o seu empreendimento, a sua profissão. E amém por isso, mas que você viva pela fé. O missionário, da mesma forma. Ele vive pela fé, ele deve viver pela fé. E a forma como Deus vai sustentá-lo é por meio da cooperação de outros irmãos. Então, é a base do sustento de um missionário, de um obreiro e de sua família. Por isso, participar do sustento financeiro no campo. Um outro aspecto, porque as necessidades elementares são exatamente dos missionários, são exatamente as mesmas de qualquer outro irmão, a sua. Você trabalha e você então se dedica para dar uma vida digna para você, para sua família, não é isso? Ah, não, mas um missionário ele pode viver com qualquer coisa lá. Não, exatamente a mesma dignidade que Deus te dá por meio da provisão para viver uma vida digna é o que devemos esperar para o contexto missionário. Não é diferente, não são diferentes tipos de cristãos, não precisam diferentes tipos de provisão de Deus. Outro aspecto, porque a obra, o ministério, é de dedicação exclusiva, ou seja, de esforço e tempo. E é assim que funciona o nosso sustento, irmãos, de todos nós, eu digo. Deus nos sustenta, vivemos pela fé, a provisão vem de Deus. Quando Ele não quiser mais dar, não vai dar para nenhum de nós, ok? Então, mas é Deus quem nos sustenta por sua graça, misericórdia. E Ele faz isso por meio do nosso trabalho. Sim, Ele escolheu que o trabalho é uma forma de sustento digno ao trabalhador do seu sustento. E você, Deus faz isso por meio então do seu trabalho secular, provavelmente, a diferente área onde você atua. No campo missionário, Deus traz o sustento por meio de mantenedores, apoiadores, enquanto o missionário trabalha, dedica seu esforço e tempo
no trabalho, na obra do ministério. Então não é algo diferente. Simplesmente que Deus separa essas pessoas para dedicarem o seu esforço e o seu tempo em uma obra específica. Alguns textos, eu vou pedir para os irmãos abrirem para nós, Mateus 10:10, um dos irmãos podem abrir, o outro pode abrir Romanos 4:4. Quem encontrar pode ler, por favor. Mateus 10:10, alguém encontrou? Palavras de Jesus: digno é o trabalhador do seu alimento. Então, se o missionário, se o obreiro, ele está trabalhando no ministério, a Bíblia diz que ele é digno do seu salário. Romanos 4:4. Então isso é para nós estamos habituados a lidar assim, né? Vamos trabalhar porque esperamos que algo justo seja recebermos o nosso salário no final do dia, né? No final do mês. E é assim também, é algo justo, é algo merecido para o trabalhador na obra missionária, no ministério, por causa do seu trabalho exercido, ser então merecedor do seu sustento. Outro aspecto que a Bíblia diz, 1 Timóteo 5:18. Quem pode ler, por favor? Então, mais uma vez, em diversos aspectos, e poderíamos fazer aqui um estudo mais aprofundado, com textos desde o Antigo Testamento, mostrando que aqueles que serviam a Deus eram dignos de ser sustentados. Depois passando até pelo ministério de Jesus. Jesus, durante o seu tempo de ministério, ele foi sustentado por outras pessoas e era digno do seu salário. E então Paulo reforça isso lá em Timóteo. Porque o que se dedica à obra do Senhor é passivo do seu sustento. Isso vale para os pastores, para os líderes que estão se dedicando, investindo seu esforço, seu tempo no ministério aqui. E isso vale também para aqueles que estão dedicando seu tempo além. Então, queridos, precisamos quebrar um pouco aí os paradigmas, né? Essa é a ideia, e isso eu aprendi há tempos atrás, né? Sobre essa realidade de que, olha, hoje nós vivemos sustentados por mantenedores, e isso não é vergonha nenhuma para nós. Por quê? Porque nós sabemos que é Deus quem está nos sustentando lá. E Ele tem nos chamado para fazer uma obra lá. E Ele vai nos sustentar. E vemos como um privilégio para aqueles que querem fazer parte do que Deus está fazendo lá. Então, irmãos, nós convidamos, olha, irmão, você quer fazer parte do que Deus está fazendo ali? Você quer fazer parte de missões ali naquele contexto por meio da nossa família? Uma das formas é contribuir financeiramente, caminhar conosco no nosso sustento. Se a pessoa quer, se não quer, olha, é privilégio ou não dela. Para nós, Deus nos chamou para estarmos ali e prometeu nos sustentar para isso. Então, é um privilégio. E para aquele que oferta, e para você entender, queridos, nós somos missionários e ofertamos para outros. Sou mantenedor de outros missionários também, assim como sou mantido. Por quê? Porque isso é um privilégio da igreja. Isso é um privilégio de todos os crentes. Eu, como crente, que estou servindo lá num contexto, sou chamado para ser um mobilizador também. Orar por missões, ofertar, sustentar. Há benefícios para quem contribui. Por exemplo, promove a responsabilidade pessoal para com missões.
Você quer ver você ter mais interesse pelo que está acontecendo num campo missionário? Começa a investir lá. Começa a sustentar um missionário lá. Opa, para onde está indo o meu dinheiro, né? Você vai ficar mais atento, você vai se envolver, você vai se sentir mais responsável. Produz um senso de participação e envolvimento pessoais. Agora aquela missão lá, a Palavra da Vida em Moçambique, para aquele que oferta, sustenta a nossa família, ele olha, é a nossa missão lá. Eu faço parte daquilo. Estimula a oração individual pelos obreiros, de novo, aproxima, gera mais interesse, inclusive em oração. E alegra o coração pelas lutas e vitórias no campo. As vitórias, as lutas passam a ser lutas nossas também. Eu faço parte, aquilo é meu. Porque Deus também me deu essa responsabilidade. Então, fechando parênteses sobre o sustento missionário, né? Mas responsabilidades de um mobilizador, orar, ofertar, sustentar, mas também motivar outros, mobilizar outros. É aconselhável que os cristãos mobilizados busquem encorajamento de outras pessoas que compartilham da mesma perspectiva, ao mesmo tempo que tentam espalhar essa visão para mais cristãos. Você é chamado então, não só para buscar cada vez mais se inflamar com missões, com o que Deus tem feito, com o que Ele quer fazer, mas buscar encorajar outros, inflamar outros para isso. O cristão, então, mobilizador, ele tem algumas marcas que Deus gostaria de ver nas nossas vidas, na minha e na sua. Primeiro, uma visão bíblica. Ele enxerga a Bíblia também como um livro missionário. Vai para as Escrituras e percebe a vontade de Deus revelada para missões. Obediência. Ele entende que missões não é uma opção, mas mandamento. Disponibilidade. Ele abre mão de comodidades para servir ao propósito de Deus. E muitas vezes, infelizmente, na maioria das vezes, o problema não é que não conseguimos nos envolver. Não temos condições de nos envolver. Infelizmente, a maioria das vezes é porque estamos envolvidos com tantas outras coisas para nós mesmos, para a nossa própria vida, para as coisas desse mundo e que não necessariamente são erradas, mas que nos distraem e nos tornam indisponíveis. Cooperação reconhece que a obra missionária é coletiva. É igreja, família, parceiros, os missionários, todos fazem parte de missões, da obra missionária. Então eu preciso cooperar, fazer minha parte, me envolver. E para isso é necessário então também coragem. Estar disposto a enfrentar desafios, confiando no poder do Espírito. Desafio para nós, queridos. Deus espera isso de nós. Deus espera isso de mim e de você. E agora, tirando o foco um pouco do homem cristão, agora vamos virar uma página para começar a olhar, e já é uma parte final também, dos desafios atuais em missões. Se falamos do homem cristão e da responsabilidade que temos com relação à obra missionária, agora vamos olhar um pouquinho mais sobre o que é essa obra missionária e o que Deus tem feito. No ano passado, em 2024, aconteceu mais um congresso, mais um encontro de um movimento chamado Lausanne, né? Isso aqui não está aparecendo bem, mas é um movimento chamado Lausanne, que busca reunir cristãos globais, agora vocês entendem o que é isso, né? Ou seja, membros da Igreja de Cristo por todo o mundo, que se reúnem com o objetivo não só de avaliar, mas de impulsionar a grande comissão. O objetivo de se juntar é gente vindo de todos os lugares do mundo para pensarem como é que estamos andando com relação à missão que Jesus nos deu, a grande comissão. Não só isso,
como é que podemos crescer, melhorar, fazer melhor, avançar mais no cumprimento da grande comissão. E é interessante que eles fazem sempre, após esse encontro, eles lançam uma pesquisa feita por esses, em todo o mundo, com um relatório do status da grande comissão, né, como eles chamam. E várias informações, isso é disponível na internet, se você quiser procurar depois, relatório do status da grande comissão de Lausanne 2024, você encontra informações sensacionais, informações divididas por continentes, dividida por necessidades específicas, tantas coisas interessantes. Mas alguns destaques. Primeiro, cristianismo, o crescimento do cristianismo no sul global, né? Nós estamos vendo aqui, não está muito forte, mas o mapa do mundo, né? E nós, tradicionalmente, 100 anos atrás, o cristianismo ele era concentrado no ocidente, né? Mais no norte, e ali, América do Norte, Europa, se concentrava o cristianismo e dali ele partia para o resto do mundo, os primeiros missionários sendo enviados para o resto do mundo. Hoje, 100 anos depois, o que essa pesquisa constatou? Que hoje há um grande crescimento no hemisfério sul do planeta, em termos de cristianismo. Sendo que agora a maioria dos cristãos estão no hemisfério sul. América Latina, África, Austrália. Um grande crescimento no sul global. Hoje, missões é de todo lugar para todo lugar. Já não é de um ponto, de uma área específica para o resto do mundo. Agora nós temos missionários saindo de todo lugar para todo lugar. De todos os continentes. Nós temos missionários africanos indo para a Europa. E assim por diante. Nós aqui Brasil percebemos bem esse movimento, né? Éramos alvo de missões e nos últimos anos somos enviadores e o bastão está na nossa mão, né? Além disso, vivemos em uma era digital, uma grande mudança aí da nossa sociedade é essa realidade. Hoje, por meio dos meios digitais, né? Por meio desse pequeno aparelho aqui, você vai mais longe, você vai mais rápido. Lugares onde o evangelho não chegava, agora por meios digitais, a mensagem do evangelho pode chegar. Não que ela substitua a necessidade de irmos, mas ela é uma ferramenta, ela pode nos ajudar e tem nos ajudado. Tem alcançado muito do mundo por causa disso. E realmente, queridos, Paulo, em Colossenses capítulo 1, versículo 6, ele diz que, na época dele, né? Quando ele estava ali viajando, nas suas viagens missionárias, pregando o evangelho, ele diz, esse evangelho está frutificando e crescendo por todo o mundo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em verdade. E pela graça de Deus nós podemos celebrar, louvar a Deus, porque em parte isso tem acontecido. Cristãos estão basicamente por todo lugar, espalhados pelo mundo. Há mais cristãos no mundo hoje do que o número total da população dos tempos de quando Jesus nos deu a grande comissão. Crescimento, progresso. Graças a Deus por isso, né? Mas será que é uma tarefa acabada, então? Já deu? A realidade, queridos, é que, infelizmente, não, né? Assim como o número de cristãos tem crescido, o número de pessoas no mundo tem crescido, né? E se hoje o número de cristãos dos últimos 100 anos triplicou o número de cristãos no mundo, a população do mundo cresceu também de forma muito assustadora. Diante disso, 100 anos atrás, a porcentagem de cristãos no mundo era de mais ou menos 30 e poucos por cento. 33, 32%.
100 anos se passaram, o cristianismo cresceu em número 3 vezes. 100 anos se passaram, hoje a porcentagem dos cristãos no mundo, mais ou menos 30%, 30 e poucos por cento. Mesma porcentagem. Então a tarefa continua. A população do mundo vai crescendo. Continuamos com o desafio de ter uma igreja para cada grupo de povo. Existem os povos não alcançados, ainda existem. Cerca de 40%, 42% dos grupos de povos. E quando a Bíblia fala sobre nações, devemos ir a todas as nações. Hoje a gente pensa nos países, né? Devemos ir para todos os países. Mas a palavra nações, as etnias, não quer dizer países, quer dizer tribos, povos. Então, por exemplo, em Moçambique, você tem um país, né? Mas você tem muitos grupos de povos lá dentro. Tanto é que nós temos, a língua oficial é o português, mas tem mais de 40 línguas locais. Ou seja, povos que se identificam com questões culturais, linguísticas. No mundo, há mais de 17 mil grupos de povos. São quantos países? 100 e quase 200, né? Mas são mais de 17 mil grupos de povos. Desses grupos de povos, mais de 7 mil são não alcançados. E não alcançados não é só porque foram lá, tentaram e eles não aceitaram. Povos não alcançados são aqueles que não têm acesso. Ninguém foi lá. Nunca ouviram falar. Não conhecem um cristão, não tem uma igreja próxima onde podem ouvir do evangelho. São os povos não alcançados. Existem até, dentro dos povos não alcançados, o que chamam de povos de fronteira, que são aqueles que têm uma dificuldade ainda maior de acesso, de ouvirem do evangelho. E, infelizmente, o grupo dos povos não alcançados ainda é um grande desafio. O evangelho para cada pessoa, ainda da nossa população geral, de 8 bilhões e tantos, mais de 3 bilhões de pessoas ainda precisam ouvir do evangelho. É muita gente. O desafio ainda é muito grande. Há o desafio geográfico. Desafio geográfico diz respeito a uma questão estratégica de nós como igreja pensarmos e nos organizarmos, porque a maioria dos missionários que são enviados hoje são enviados para lugares onde já ouviram do evangelho. E isso não é um problema porque não podemos ir para lá. O problema é, tem tantos outros lugares que precisamos ir. Igreja, precisamos enviar. Eu vi semana passada uma estatística que dizia que existem cerca de 550 igrejas no mundo para cada grupo não alcançado. Já pensou se 500 igrejas se organizassem para alcançar um? O que falta é estratégia, organização, dedicação, compromisso. Há a realidade da igreja perseguida, da perseguição aos cristãos. E aqui eu vou passar também um último vídeo, porque é uma realidade que precisamos estar atentos também. Não sei se o som está ligado, o irmão não está aqui. Será? Sabe dizer? Vamos testar. Não está ligado. Será que o irmão vai... está vindo lá. Irmão Fábio, nos salve aqui. Isso. Queridos, a igreja perseguida é uma realidade que... Só ligar o som, por favor. É uma realidade que é assombrosa e que deve mexer conosco. Olha lá. Eles adoram sob o olhar de espiões, evangelizam aqueles que querem prendê-los, oram por seus inimigos e perdoam aqueles que os perseguem.
Essa é a realidade de mais de 380 milhões de cristãos perseguidos e discriminados em todo o mundo. Eles são hostilizados pela própria família, pela comunidade ou por governos e autoridades, mas perseveram com coragem e ousadia para viver a fé em Jesus. E você? Ousaria colocar a sua liberdade, seus relacionamentos e até a própria vida em risco por amor a Cristo? Para levar ajuda de forma eficaz, a Portas Abertas realiza anualmente uma pesquisa que avalia a pressão e a violência que nossos irmãos e irmãs na fé enfrentam pelo simples fato de seguir a Jesus. Assim, apresentamos a Lista Mundial da Perseguição, um ranking que classifica os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos. Durante a pesquisa, o aumento exponencial de pressão e violência contra os cristãos ficou claro com a morte de mais de 4.400 dos nossos irmãos em Cristo, sendo 69% deles na Nigéria. Em diversas regiões, o local de adoração dos nossos irmãos foi atacado em diferentes níveis, com mais de 28 mil propriedades cristãs danificadas, saqueadas, incendiadas ou até mesmo fechadas por motivos relacionados à fé. Nos 15 países da África subsaariana presentes na lista, o aumento da violência é constante e brutal. Um exemplo é a entrada do Chad para o ranking de 2025 como o segundo país onde a perseguição mais aumentou. O Chad registra ataques de extremistas. Eles têm como alvo a vida e as propriedades de cristãos que são vistos como traidores e inimigos. O maior aumento de perseguição e discriminação foi identificado no Quirguistão, país que mais subiu no ranking, levando a nação de volta à lista pela primeira vez desde 2013. Nesse país, foi reportado o fechamento de igrejas, o aumento da opressão islâmica e da paranoia ditatorial, obrigando os cristãos a se esconderem e evangelizarem em secreto. A crise humanitária em Cuba está piorando e foram reportados novos incidentes violentos contra cristãos, que são considerados inimigos do Estado. Pastores e suas famílias são interrogados e sofrem ameaças constantes. Em Mianmar, os últimos 4 anos foram marcados pelas consequências do golpe militar de 2021 e de conflitos violentos que deterioraram os direitos humanos e a estabilidade econômica. Cultos e reuniões de adoração têm sido alvos de retaliação do governo. Igrejas e propriedades cristãs são atacadas pelo exército. Com medo, cristãos são forçados a fugir para acampamentos de deslocados internos ou se tornam refugiados. O Iêmen, que apresenta índice máximo de pressão há anos e enfrenta uma guerra civil desde 2014, viu a violência dobrar no último ano. Com o fortalecimento do extremismo islâmico, aqueles que decidem seguir a Jesus correm risco de vida, e as poucas igrejas domésticas no país precisam de cuidado redobrado para se reunir. No início de 2024, o governo da Coreia do Norte anunciou regulações mais rigorosas e sanções mais severas, o que aumentou o medo entre a população. Por isso, não existem atividades da igreja no país. É impossível se reunir para adorar ou orar, e até mesmo fazer isso em segredo pode ser um grande risco. Se descobertos, cristãos norte-coreanos são mortos ou enviados para campos de trabalho forçado. Todos os dias, nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo enfrentam situações que os forçam a fugir, se esconder e desistir. Mas, pela fé, eles se tornam confiantes no Senhor e arriscam a própria vida para que o nome de Jesus seja glorificado independentemente das circunstâncias.
Você também pode ir além do que jamais imaginou para fortalecer e apoiar a igreja perseguida nessa jornada de ousadia e fé. Conheça a realidade dos cristãos perseguidos e alimente a fé daqueles que ousam perder tudo por amor a Cristo. É uma realidade distante, que parece distante, né? Nossa responsabilidade, nos preocupar, cuidar, investir com a igreja perseguida, faz parte da missão para a qual Jesus nos chamou. Mas é interessante que naquele relatório de Lausanne, fizeram uma pergunta para os 15 mil líderes de lugares diferentes do mundo, espalhados pelo mundo, e perguntaram para eles: olha, diante de tudo isso, tudo que temos vivido, os desafios para missões, qual você apontaria como principal, número 1, necessidade da igreja, relacionado à grande comissão? Qual seria a necessidade número 1? E a resposta da maioria daqueles líderes foi isso: a necessidade de discipulado. Lá ele diz assim: desde os primeiros séculos, o cristianismo nunca cresceu tão rapidamente em sociedades previamente não evangelizadas na América Latina, África e Ásia. Ou seja, o que falamos, o cristianismo tem crescido. No entanto, diferentemente dos períodos apostólico e pós-apostólico, do início da igreja, diferente daquele início, o compromisso da igreja moderna com o testemunho não está sendo acompanhado com um compromisso concomitante de fazer discípulos. O evangelho até está chegando mais longe, mas não necessariamente as pessoas estão sendo conscientizadas, estão conscientes, estão engajadas na tarefa de fazer discípulos. O desafio continua grande, queridos, e o desafio é para nós. A secularização e o individualismo afasta os homens do senso de missão. A secularização, esse sentido de que é a tendência de excluir Deus da realidade do dia a dia. Nós falamos de países secularizados, né? Na Europa, as pessoas têm passado a viver suas vidas do seu conforto e para que Deus? Mas temos que tomar cuidado para avaliar a nossa vida, para perceber se de repente não temos nos deixado levar por certo secularismo, que é no nosso dia a dia está tudo bem. Estamos aqui conduzindo a nossa vida, correndo atrás dos nossos planos, sonhos, conseguindo o que queremos. Mas será que isso tem nos distraído da missão, do senso de missão de Deus? O individualismo, não, mas o importante é o que eu tenho, o que eu quero, o que eu consigo, a minha realização. Isso afasta os homens do senso de missão. O homem cristão, ele deve lutar contra a passividade e assumir um papel ativo no reino de Deus. É o desafio para nós, queridos. O homem cristão encontra a sua verdadeira identidade quando entende que foi salvo para ser enviado. Missões não é uma atividade extra da igreja, mas a razão da sua existência. Assim, cada homem precisa se perguntar, e é a pergunta que eu quero encerrar para nós nessa manhã: qual é o seu papel na missão de Deus hoje? Qual é o meu papel? Quais barreiras pessoais te impedem de ser mais comprometido com a obra missionária? Será que você enxerga a sua vida profissional, familiar, espiritual como parte de uma missão global de Deus?
Você está orando por missões? Você está investindo financeiramente em missões? Você está disposto a ir, se Deus te chamar? E encerrando, Francis Chan, ele disse assim: nosso maior medo não deve ser o fracasso, mas o sucesso em coisas que realmente não importam na vida. Missões é plano de Deus, um privilégio para nós estarmos envolvidos e que tenhamos esse medo, não do fracassar na vida, mas de ter sucesso naquilo que não importa. Feche seus olhos, vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, reunidos como homens cristãos, como filhos teus, que um dia temos sido alcançados, fomos alcançados pelo Senhor. Mas, Senhor, nós percebemos que o Senhor nos alcançou, não apenas por nós mesmos, para nós mesmos, mas para nos dar uma missão. E que privilégio é para cada um de nós, Senhor, podermos nos envolver com o teu plano, com o teu propósito, de maneira completa. Queremos fazer isso nos nossos lares, nas nossas famílias, sendo os homens que o Senhor deseja que sejamos naquele contexto. Queremos ser assim também na sociedade, no nosso trabalho, com responsabilidade, dedicação, honestidade. Queremos ser assim aqui na igreja, Deus. E continua levantando mais homens com um compromisso com a tua igreja, para servirem, se dedicarem à tua obra aqui. Mas, Senhor, não basta. Queremos que o Senhor nos desperte, para que sejamos igualmente dedicados em missões, na tua obra global pelo mundo. Faz isso em nós, faz isso apesar de nós, por meio de nós. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.